como igreja, estamos pensando um pouquinho sobre a importância nossa. Qual que é o nosso dever? O que nós precisamos fazer? Qual é a nossa tarefa aqui neste mundo? Para que nós existimos? O que Deus quer de nós? Que nós seguimos todas as regras e ordens colocadas? Isso que os fariseus estavam tentando colocar em Israel. Precisavam seguir todas as ordens e tinha muitas leis, e cada lei tinha uma sublei, uma lei paralela ainda, que estava ajudando e apoiando, e ensinando e instruindo. Eles precisavam viver todas essas leis que ninguém no final mais sabia o que pode e o que não pode. Era um fardo, e esse fardo Deus não colocou na igreja. A nossa vida, na verdade, ela tem que ser direcionada em 3 direções. É isso que nós queremos colocar como igreja. Simplificar uma vez o processo, o entendimento a respeito de igreja. O que nós precisamos fazer? 2 domingos atrás, o pastor Werner nos ensinou. Amar a Deus. Você ama Deus com toda a sua força. Com toda a tua inteligência, com todo o seu sentimento. Você ama a Deus sobre todas as coisas. Isso você tem que fazer. Não tem como simplificar isso. Isso é a base. Se você não ama Deus, você está no lugar errado. Se você faz isso para cumprir alguma coisa, é bom, pode continuar vindo, mas não faz sentido. Se você está aqui para cumprir um horário, para mostrar para a sociedade que você é um bom religioso, não precisa. Se você está aqui porque ama Deus, seja bem-vindo. Aqui é o lugar onde a família se encontra, porque nós temos algo em comum. Amamos Deus. No louvor, quando a gente está na presença dEle, Ele fala, Tu és. E declara tudo que Deus é na nossa vida. Não é tremendo? Quando nós podemos falar para o nosso Deus, és um Deus maravilhoso. Não tem outro igual a Ti. Não tem Deus maior. E nossa presença dEle fala, Deus, Te amamos. Estamos aqui por causa de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo, ouvimos semana passada. Amar o próximo, apesar das distâncias, das gerações. Apesar da forma de pensar diferente. Amar o próximo. Eu sei que é muito complicado chegar hoje e falar, olha, amo você. Faz para uma pessoa, quero muito o teu bem, é bom estar contigo. Mas isso nós vivemos na igreja. Esse é amor. Aí a gente se sente bem junto, bem apertado e fala, que bom que estamos juntos. Ainda bem que podemos estar juntos aqui na igreja cantando legal. E no louvores eu penso às vezes assim, não todo louvor a gente gosta, tem a ver com gostos e gostos não tem como tirar, né? Tem uma música que você fala, não gosto muito dessa. Mas a pessoa ao teu lado é o louvor favorito. Então vou apoiar o meu irmão do lado, cantar junto com toda a força para que ele também possa adorar a Deus no seu louvor favorito. E na outra música, essa eu gosto, e o meu irmão canta comigo. E nós estamos juntos no trono falando, Pai, juntos celebramos a Ti. Uma vez com o meu gosto, uma vez com o gosto do outro, mas sempre juntos. Amamos o próximo. Vou fazer o bem para o próximo. Quando a gente serve, não servimos a nós. Os nossos professores que estão todo domingo do lado, não fazem isso para fugir do culto que eles não gostam. Eles abrem mão para servir nossos filhos, com dedicação. Os que cantam aqui na frente, gente, eles não cantam para se metidar com o microfone. Estão servindo, se expondo muitas vezes até errar a letra, errar a entrada. Estão se expondo, mas servindo. E aqueles que estão sentados na mesa lá atrás, não fazem isso porque lá tem um banquinho mais alto do que aqui na frente. Porque estão servindo para que nós podemos entender e ouvir. Cada um de nós serve para o outro. Faz para o bem do próximo, não para si mesmo. Amar o próximo. E hoje queremos olhar para um terceiro aspecto importante. Amar Deus, amar o próximo e servir o mundo. Nós precisamos servir o mundo. Estamos no meio de uma sociedade que anda sem Deus. Estamos inseridos num mundo que vai para o inferno, se não aceitar Jesus.
No mundo que está perdido, andando nas trevas. Nós fomos colocados como sal e luz. Luz do mundo. Não luz da igreja. Nossa luz é Cristo. Não nós que brilhamos para nós ou para os outros. A gente brilha para o mundo, lá nas trevas. Sal no saleiro não tem função nenhuma. Sal tem que ser tirado e jogado no meio da sopa para fazer um efeito. E lá só é importante. Assim nós precisamos ser tirados do nosso convívio e ser jogados na sociedade. Lá fazemos diferença. Lá precisamos agir como cristão. E quando nós olhamos para Jesus e seus discípulos, aí me vem em mente esse tempo gostoso que eles passaram juntos. Quem de vocês gostaria de ter sido discípulo de Jesus? Mas ouvindo as histórias dele, gente, dia e noite, o povo se cansou. Ficou até altas horas sentado ouvindo ele, porque nunca ouviram alguém falar como ele. Eu gostaria de ter ouvido uma história dele. Quando ele estava contando essas histórias, andando, eu gostaria muito de ouvir. Algumas vezes já falei, Jesus, se fosse possível, gostaria de ouvir só uma história sua. Ouvindo o Senhor contando a história. Não tem ninguém mais sábio, não tem ninguém mais criativo, com mais autoridade do que ele para contar as histórias. O reino dos céus é comparado com... Aí ele conta da casa. Ele fala como que está na casa dele. O reino dos céus é comparado. Gente, eu conheço o reino dos céus, eu vim de lá. Então me deixa contar para vocês como que é. E quando alguém fala da casa, os olhos brilham. O coração é acelerado. E a pessoa conta. Lá em casa é assim. E os discípulos com ele andando, vendo coisas que eu nunca vi. Vocês já viram um morto depois de 4 dias sair? Levantar novamente? Eu não. Eles sim. Já viu alguém andando em cima da água? Não congelada. Eu não. O Pedro andou. Já viu alguém multiplicar uma refeição de um piazinho? Que dá para 5.000 pessoas? Eles comeram. Tantos milagres que eles viram. Tanta coisa que eles apreciaram. Eles estavam juntos com Jesus. O que tem melhor do que isso? Aí chega um certo dia, e essa conversa queremos ler. Lucas capítulo 10. Certo dia eles estão juntos, conversando. E aí Jesus faz o seguinte. Lucas capítulo 10, do versículo 1 em diante. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazer a colheita. Portanto, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio. Comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamei a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Até aqui. Jesus está com seus discípulos, tem um grupo grande, não somente os 12, e ele envia eles.
Versículo 1 fala que ele manda 72 discípulos. Por que 72? Números na Bíblia têm um significado. Os números sempre têm algum porquê atrás. O número de 3 significa trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é uma trindade. Nós fomos feitos com alma, espírito e corpo. O DNA do Criador está em tudo, ele sempre colocou a trindade em tudo. Tem um estudo bem interessante no YouTube, tem um link que dá para mandar, vamos ver se alguém quiser ouvir. Tem o DNA do Criador, está na criação, sempre a trindade. 3 é a trindade, 4 é a terra, os 4 cantos da terra. 4 é... A terra é simbolizada pelo 4, porque sempre se encontra os 4 nessa terra. E o 4 da terra, com o 3 divino, 3 vezes 4, é completo. 12. 7 é a perfeição. 3 mais 4. Juntos, perfeito. 3 vezes o 4 é completo. É 12. Assim tem vários números e cada número simboliza alguma coisa. 12 é o número que nós vemos depois na Nova Jerusalém, as 12 torres que tem. É completo. As 12 tribos, completo. Os 12 discípulos, tudo certinho, sempre simbolizando alguma coisa, completo. A metade do completo é incompleto, é o 6. 6 quando não está completo ainda, falta, está na metade. Não está completo. Se você faz 6 vezes 12, você chega em 72. Pegando a lista em Gênesis, quando tem relatório dos povos existentes, nós temos 72 povos. Jesus envia 72 pessoas, 72 discípulos. Um símbolo de ide a todos os povos. Vão para todas as pessoas que tem. É um número que simboliza alguma coisa. Ele não envia simplesmente porque não tinha mais, não tinha menos. Porque 72 é um número bem... 72. Se fosse 80 redondo, ou 100, ou 50, para nós... Mas é 72. Porque tem alguma coisa a ver. Nós entendemos que ele enviou eles a todos os povos. Aí ele fala para eles... O texto fala em versículo 1, então ele chama esses 72 discípulos e manda eles adiante a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Quem queria ir lá? É Jesus. Quem quer visitar todos os povos? Jesus. Quem quer estar em toda a nação? É ele. Quem que ele manda? Você. Você tem que ir adiante. Justas palavras, né? Ele os enviou adiante dele. Vão lá. Se Jesus quer mudar uma nação, se ele quer alcançar um povo, quem que ele manda? Missionário. E o missionário vai lá e preparando o caminho. Vai falando, anunciando. Vai trabalhando com as pessoas. Até que eles conseguem receber Jesus. Essa é a nossa tarefa. Como arautos do rei, preparando sua chegada, tem que ir lá, tem que preparar eles. Ele vai chegar, ele vai ainda alcançar o povo, mas ainda não chegou. Vai você adiante dele, porque ele vai visitar aquela nação. A forma como nos apresentamos é muito importante. A chegada do rei, como que é preparado? Me lembro quando, bem menor, tinha aprontado em casa, a minha mãe falou, espera teu pai chegar. Como que você espera? Agora imagine teu pai está voltando do trabalho, e você sabe, ele passou na loja, ele comprou alguma coisa para você que tinha prometido. Como que você espera o pai? São duas formas diferentes de esperar pela mesma pessoa. Como que você espera Jesus? Mais ou menos assim de... Se aceitar Jesus, tem que ser crente. Crente não pode mais nada, tem que andar com a Bíblia embaixo do braço,
todo domingo tem que sentar na igreja. Não sei se quero. Tem pessoas que transmitem essa imagem de cristão. Se você quer ser cristão, nada mais pode. Acabou a alegria. Assim mais ou menos. É isso que é o reino de Deus? Tem outros que apresentam outra coisa. Quando se fala em vida passada e o pecado, eles se entristecem e falam, olha, triste, eu vivi isso, infelizmente. Mas quando falam do perdão, os olhos brilham. Jesus me alcançou, outra pessoa sou. Quando eu encontrei Jesus e Ele me aceitou, olha o que aconteceu. E a pessoa fala desse encontro. Diferente. Nós somos chamados como arautos. Vão adiante dele e falam para as pessoas de Jesus. Pessoas têm visto Jesus na tua vida? Têm visto você vivendo na presença dele? Pessoas têm se chegado a Deus por causa da sua vida? Nós somos enviados para pessoas que precisam de Jesus ainda. E aí ele diz para eles, a seara é grande. Tem muitos e muitos povos, muitas cidades, muitas famílias que precisam ainda. A seara é grande. A colheita está próxima agora. Vocês podem começar a colher, está tudo pronto. Só falta trabalhadores. Vocês conhecem isso muito bem, né? O que acontece quando vocês têm os campos prontos para a colheita? O que tem que fazer? Colher. E se não colher? Estraga tudo, você perde tudo, se perde. É um prejuízo tamanho para o dono da plantação. De quem que é essa terra? Quem fez os seres humanos? E ele diz, estão prontos para colher. Enquanto nós estamos de braços cruzados, não colhendo, ele perde. Se nós não fazemos aquilo que ele nos ordena fazer, o reino de Deus está perdendo. Ele vai nos chamar um dia. Porque mais tarde hoje, você ouviu que tem que ir e colher. Se até agora nunca ouviu, é hoje. Então, a partir de hoje, sem desculpa. Nós precisamos ir a todos os cantos. A seara está pronta. Vamos colher. Para colher precisa de ferramenta. Tem que saber aonde colher. E tem que ter autorização também. Por isso tem que falar com o dono. Chegando lá falando, eis-me aqui. Aonde devo trabalhar? O que o senhor quer que eu faça? Eu quero que trabalhe naquele país dessa forma. Assim Deus faz. Quantos missionários têm uma convicção que tem que levantar um hospital lá no Peru? Não, tem que levantar um orfanato lá na Índia. Não, tem que fazer um projeto de agricultura lá na África. Não, tem que trabalhar com um lar de idosos em tal país. Outros vão em cadeia e trabalham dentro da cadeia. No Paraguai, Assunção tem uma igreja dentro da cadeia. Porque Deus colocou no coração de alguém, vai lá e faça tal coisa. Nós precisamos ouvir o que Deus quer, mas depois tem que chegar na presença dEle. Chegar, Deus, eis-me aqui. Aonde o Senhor quer que eu vou? O que devo fazer? Mas é muito esquisito? Pode ser esquisito. Não é você que escolhe. É Ele. Mas Deus, será que... Sim. Se Ele manda, vai. Mas nunca ninguém fez uma coisa parecida. É sua vez. Me lembro que muitas vezes, quando jovem, tivemos cultos de missão. Missionário vindo a noite inteira, naquela vez com os slides, aqueles, como se chamava aqueles? Dias, em alemão era chamado dia. Com projetor e aquelas imagens, e aquele clique, e aquela imagem. Vocês lembram dessas coisas? Tá, os jovens talvez não, mas os outros.
Nós estávamos assistindo o culto e as mensagens e as fotos passando e o missionário contando. Foi algo muito impactante. E sempre no final a pergunta: quem está disposto a ir? A cultura das igrejas na Alemanha ainda é muito forte nisso. Depois do jovem terminar seus estudos, ele vai 1 ano para a missão. Hoje em dia já talvez é mais 3 meses, 6 meses, por causa das regras que os outros países colocam. O Brasil também não dá mais visto para tanto tempo. Agora dia 2 vou receber de novo uma pessoa da Alemanha que vai ficar 3 meses aqui por causa do visto, que terminou as coisas e está chegando agora para trabalhar aqui, investindo vida em missão. Na AMB recebemos regularmente pessoas da Alemanha que estão gastando 1 ano em missão. É normal, faz parte da vida, crescer um pouco, se dedicar e aprender. A seara é grande, eu envio vocês. E aí é interessante, ele terminou de falando: pedem ao Pai, ou rogam ao Senhor da plantação que mande obreiros. Próximo versículo fala o quê? Eis que eu vos envio. Ele acabou de falar, tem que pedir. Vocês agora, mais ou menos assim, vocês não precisam pedir. Eu mando vocês assim. Já estão mandados. Não precisam chegar e perguntar, quer que eu vou? Portanto, ide. Eis que eu vos envio. Vocês podem, vocês devem ir. Ele mandou essas 72 cidades e falou, estão enviados. Podem ir. Muito bom. Enviado, tipo um embaixador. Embaixador, normalmente, quando está em outro país, ele tem Mercedes grande. Embaixador tem salário que a maioria de nós não tem. E vive numa casa bem segura, bem bonita, bem vistosa no centro. Eis que vos envio como um embaixador. Não. Eis que vos envio como lobo no meio das ovelhas. Não. Ovelha no meio dos lobos. A diferença entre ovelha e lobo é gritante. Os dois têm 4 pernas, cabeça para frente, mas mesmo assim, grande diferença. Um é uma ameaça e o outro vive junto com a família. Um devora, o outro sustenta. Grandes diferenças entre um e outro. E não sei se vocês já viram uma vez uma ovelha no meio de um grupo de lobos. O que a ovelha faz? Ataque, até acabar com todos os lobos. Ela se entrega. Fica quieto. E os lobos fazem o que querem. Sabe quem que é o Cordeiro de Deus? Sabe o que ele fez? Se entregou. E foi crucificado. Claro que não venceram ele, porque ele ressuscitou. Mas ele deu a sua vida. E nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Muitos missionários não retornaram para casa. E tem tantas e tantas histórias de missionários que deram a sua vida lá no campo missionário. Mas foram bênção para o grupo. Foram. Muitas pessoas têm sido abençoadas por causa de ovelhas que foram no meio dos lobos. Vão, eu envio vocês no meio desses lobos. E mais uma coisa, já que estão indo, não levam dinheiro, nem alimento e nem sandálias. Como assim? A gente vai ter que comer, de preferência 3 vezes por dia. Sim, mas vão e não podem levar comida. Nem dinheiro para comprar. Aí tem 2 opções. Você pede ou você passa fome. O que você deve fazer? Ir de casa em casa, assim ele fala, não mudando, já vamos chegar nisso, mas vai na casa, bate, entra. Vive na dependência de Deus. Crê que Deus vai cuidar de você. Crê que Deus vai te sustentar. Não temos, a bolsa representa o dinheiro, a mochila de viagem é o sustento,
a comida. As sandálias é teu conforto, tua proteção, tuas necessidades. Deus fala, eu cuido de você. Vai, eu cuido de você. 99, eu estava aqui no Brasil, primeira vez, para trabalhar na creche, que é agora da AMAS, em Imbituva. E eu passei os 15 meses lá, fazendo serviço alternativo, retornei para a Alemanha, fiz a faculdade, a teologia, e estava preparando então meu envio. Eu queria ser enviado como missionário. Estava me preocupando e orando, e Deus falou, não pede dinheiro, eu cuido de você. Eu falei, bom, como você levanta um sustento como missionário, sem falar para as pessoas que precisam de um sustento? Eu estava no meio do seminário, estava aqui no Brasil de novo, e a gente estava num culto, numa igreja. Eu sentei bem na frente, no banco, como costume, e o culto estava andando, e eu estava lá pensando, mas como que vou fazer? Se eu não tenho sustento, como que vou viver aqui? Eu tenho que pagar as contas, tenho que comprar passagem, eu tenho que comer, tenho que viver, tenho que estar aqui, como que vou fazer? Quem que eu vou perguntar? Deus falou que não posso perguntar. Mas como que eu vou fazer? Então vou ter que fazer um trabalho. Eu estava lá pensando e pensando e pensando. Não estava prestando atenção no culto. E de repente, no meio da mensagem, o pastor que estava pregando, nem sei que pregou, porque não estava preocupado com as minhas coisas, né? Não estava ouvindo muito bem. Aí ele parou, olhou para mim e falou, pare de pensar no teu dinheiro, Deus vai cuidar de você. Aí notei que Deus vai cuidar de nós. Voltei para a Alemanha, falei, Deus vai. Falei com o nosso líder da missão, estávamos preparando tudo. Meu culto de envio foi dia 13 de outubro, se não me engano, 15 de outubro. Então estávamos no culto, o envio estava tudo certo, a igreja estava lá, nós estávamos celebrando, o líder da missão estava junto, nós chamamos na frente, orou sobre nós para nos enviar, para mim enviar, estava solteiro ainda, para enviar eu para a missão. Então estava lá na frente e o líder da missão falou, eu na verdade não sei por que a gente está fazendo esse culto. O Vili não tem sustento, não tem nada, não tem grupo de apoio, não tem amigos que vão apoiar ele, não tem ninguém. Aí a igreja falou, ele nunca falou nada? Sim, Deus falou para eu não falar. O culto foi domingo, terça-feira foi minha viagem. Terça-feira eu saí como único missionário com sustento 100% suprido. E não foi a igreja que assumiu. Foram muitas e muitas pessoas que assinaram e falaram, estamos juntos. Deus falou que vai cuidar. Deus tem cuidado. Quantas vezes nós saímos enviados, falamos, Deus não tem. Gente, essas pessoas vivem com oração em jejum. Não tem o que fazer. Nós estávamos em São José dos Pinhais, plantando igreja, aí já estávamos casados, e sim, as finanças muitas vezes não tinha. A Luciana estava vendendo pão para conseguir ajudar alguma coisa. De noite eu saí com outro amigo fazendo instalações elétricas em prédios para conseguir sobreviver. A gente não sabia o que fazer, não tinha entrada. O salário que entrava era o mesmo ainda. Mas a gente tinha uma igreja, e o aluguel da igreja, e o funcionamento, e luz, e água, e precisava pagar as coisas. Como? O salário que entrava era, aquela época, para um solteiro. Agora casado com uma filha, e todos os valores subindo, Deus tem cuidado. Ele falou que Ele vai cuidar de nós. O amanhã é inseguro, mas Deus não é. Deus é o mesmo. Deus é um Deus de confiança, e se Ele disse, eu estou contigo, Ele está contigo. Não precisa se preocupar, Deus vai cuidar. Busca aí primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Ele antes fala no texto, não andeis preocupados com essas coisas, o que irão comer, o que vão beber, o vestir. Os ímpios fazem isso, se preocupar.
Vocês têm um Pai no céu que cuida de vocês. Vocês têm mais valor do que lírios e pardais. Nós precisamos confiar. Deus vai cuidar de nós. Mas se deixa que Deus cuida. Mas não precisa ter teu sustento garantido. Se Deus falou, vai, você pode ir. Deus vai cuidar de você. Mas se eu não tenho, Deus dá. Quando chega numa casa, você fala, paz seja essa casa. Nós não temos muito esse costume, mas na Rússia é muito forte e as igrejas na Alemanha, muitos saíram da Rússia mais tarde. A maioria chegou a 85, 90, ou até 95. Assim, essa época chegaram as pessoas de lá. E eles têm esse costume ainda. Quando vêm na tua casa, normalmente pela primeira vez, eles entram, passam pela porta e falam, Mir vаш dom. Paz seja essa casa. É um costume que é interessante. Paz seja com vocês. Paz. Deus quer que nós abençoamos os outros, que nós abençoamos eles com paz. Somos chamados para a paz. A igreja menonita tem isso muito forte. Somos pacificadores. Paz. Paz verdadeiro. Paz na família, na vizinhança, na sociedade. Nós precisamos promover a paz. Algumas vezes, nós já fomos chamados para pacificar. Para estar no meio de uma família que está brigado e estavam quase se pegando. E nós sentamos e ajudamos eles para fazer as pazes. Projetos da paz ao redor do mundo, na iniciativa das igrejas e agências missionários. Tem várias igrejas que vivem isso. Eu fiz um encontro 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, na Colômbia, com outras agências missionárias da igreja menonita. Eles falaram dos projetos da paz que tem. Lá no meio dos guerrilheiros, eles estão sentados. Uma igreja dando o testemunho que tem duas gangues, que estão lá, justo na rua da igreja. Lá é divisão, um para a esquerda, um para a direita. O que a igreja fez? Um banquete perante o inimigo. E convidaram os 2 grupos para sentar junto e conversar, para promover a paz. Quantas famílias, justo lá eles contaram, famílias que sofrem por causa de violência, foram mortos os jovens pelos gangues. Como se cuida dessas famílias e de outros líderes? Se promove paz. Essas famílias encontrando paz, e uma família, eles contaram, que uma família que perdeu o filho na rua, morto pelos gangues, estava na igreja, vindo para a igreja, encontrou Jesus. Depois, o assassino encontrou Jesus na igreja. E eles juntos agora, celebrando a comunhão. Como? Cristo. Cristo é a nossa paz, que derrubou o muro da inimizade e fez dos 2 um só em si mesmo. Efésios fala isso. Isso é paz. Nós fomos chamados para dar paz, ajudar nas casas. Se a casa não tem paz, promove paz. Vai lá, ajuda eles a encontrar paz. Paz com Deus, paz com os homens. Interessante também que ele dá mais uma dica. Até agora ele está dando só dicas de como que você tem que ser um missionário, né? Você tem que ir, não pode levar nada, você tem que desejar paz. Agora ele fala mais uma coisa: chega nessa casa, fique nessa casa e come e bebe o que eles te oferecem. Por que ele fala isso? Está falando com judeus. O judeu não pode comer tudo, não. O judeu, ele tem seus costumes. Também não gosta de tudo. E eu não sei se nós somos tão longe deles, mas o que eu não gosto, o que eu não conheço, eu não como. Tem muitos que têm uma atitude mais ou menos assim: o que é isso? Isso não vou comer, não. Eu, pessoalmente, tem que falar, não tudo que está na panela sempre está tão agradável que você olha e fala: sério. Vai uma vez num outro país.
E cada vez que você está em outro lugar e eles comem alguma coisa tão felizes, você olha e fala, estou sem fome hoje. Não, mas come o que eles te oferecem. O que isso quer dizer? Estabelecer e adaptar. Se você vai para um povo que tem um certo costume, se adapta. Come o que tem. Come o que bebe o que for oferecido. Com churrasco me adaptei rápido. Arroz e feijão demorou um pouco. Mas tem um outro país, uma outra forma. Jesus disse, vão lá, se adaptam, vivem com eles. Não sejam frescos de falar, se não tenho meu conforto, e minha vida, e meu estilo que eu gosto, aí eu não vou. Não, nós vamos viver com eles. Eles comem com a mão, comemos com a mão. Comem sentado no chão, comemos sentado no chão. Esse estabelecer e adaptar, infelizmente, muitas vezes leva 3 gerações. A primeira geração se recusa. Não vai. Nem o idioma, muitas vezes, nem a forma, nem o estilo. A segunda geração está mais ou menos. A terceira está muito a mais. Mas só a partir da terceira geração, na quarta, o grupo está integrado. Nós perdemos 3 gerações, muitas vezes, para alcançar o objetivo. Ser arauto que prepara o caminho para o Senhor. Se nós não falamos a língua do povo, nós nunca vamos alcançar o povo. Mas isso que eu corro o risco de perder a minha língua. É só uma língua? Nós não fomos chamados para guardar uma cultura. Nós fomos chamados para guardar um evangelho. E nós temos negociado o evangelho pela cultura. Nós estamos dispostos a não falar de Jesus, mas manter nossa cultura. Em vez de abrir a mão de uma cultura para que pessoas possam ser alcançadas. Nós precisamos entender isso. Temos poucas opções só. A gente mantém e fica firme nisso e perde a bênção. Ou a gente abre mão para conquistar algo que tem muito mais valor. Seguramos algo que vamos perder, perdendo algo que ninguém consegue tirar. Muitas vezes nós seguramos algo que vamos perder. E também pouco importa se temos ou não temos, isso é o meio. O meio não é o importante. Mas perdemos algo que ninguém tira, almas ganhas. Quem vai tirar isso se nós conseguimos alcançar pessoas para Cristo? Nós precisamos entender isso de uma forma certa. Se nós não queremos participar da bênção, tá bom, mas não vamos impedir os outros que querem participar. E eu acho que seria muito, muito duro uma igreja inteira esperar primeiramente levar uma geração ao cemitério para conseguir avançar. Nós precisamos entender o que Jesus disse. Vão nas casas, fiquem, se estabelecem, comem com eles e pregam o evangelho. Eles precisam entender e ouvir vocês. Nosso evangelho não tem aceitação quando não tem um encontro com a sociedade. Quando a gente se exclui da sociedade, nós não temos contato com ninguém, não tem aceitação. É mais um grupinho que vive alguma coisa fechada. Eles pensam assim, eles vivem assim. Não é para ser assim. Nós vamos ao encontro deles. Nós vamos na casa, comemos juntos, sentamos juntos e alcançamos as pessoas, mostramos a importância. Não estamos chamando eles para vir fazer parte do nosso grupo. A gente está convidando eles para Cristo. O evangelho é importante. Nós estávamos uns dias atrás com o Werner, lá no grupo de sírios que tinham nos chamado, que estavam aqui no país, passando dificuldade. Fomos lá, entramos na casa deles. A primeira coisa que nos ofereceram foi um chá da Síria. Nós sentamos, deram aqueles canequinhos da Síria ainda, aquele canequinho que não tem alça. Aí tem uma forma
bem especial que você encaixa e você toma, e eles não deixam esvaziar aquela xicrinha com chá, não. E vai, é costume. Você toma junto, você participa. Eles também estavam tomando nós junto, tomando chá, e conversando e tomando chá. Isso é um encontro, ter tempo, conversar. Eles depois falaram, a gente sentiu que vocês se importam com nós. Isso que Deus quer. Depois de dar todas essas instruções, Jesus fala para eles o que eles devem fazer. Até aqui foi a forma. Agora vem o trabalho. O que nós devemos fazer? Curai os doentes que o vêem na cidade e proclamai-lhes o reino de Deus está à vossa disposição. 2 coisas. Diaconia e pregação. Ajudem e preguem. Atendem às necessidades. Curam os enfermos. Na cura nós demonstramos quanto que a gente se importa com a necessidade do indivíduo. Na cura a gente vai ao encontro da necessidade. Como você está? Você está bem? O que você precisa? Se importando, curando. Eu acho interessante que Jesus disse isso. Curem. Orem pelos enfermos. Curai os doentes. Como? Curai os doentes. Ore por eles. Atende eles. Alivia as necessidades, as dores. Cria um hospital. Faça ação contra a fome para prevenir. Atende eles nas casas, nos projetos que tem. Cuida. Curai os doentes. Na cura, Deus demonstra seu poder. Pessoas creem por causa da cura. Em São José dos Pinhais tínhamos nosso vizinho, o seu Valdemar. A sua esposa, Dona Olita, ela chegou um dia, estava desesperado, ele já não estava bem, faz tempo, não estava bem. E ela chegou e falou, pastor, você pode vir nos ajudar? Sim, fui lá visitar eles, fomos algumas vezes já antes. O seu Valdemar estava na cama. Não abria mais os olhos, estavam todos grudados já, estava quase sem respiração, bem mal. Eles estavam contando, ele foi mandado dos médicos para casa para morrer. Ele estava com câncer. E a esposa desesperada olhando, falando, está terminando. E estava terminando. Estava vendo ele lá, mal respirando. E ela desesperada do lado. Ela falou, faz alguma coisa. Eu falei para ela, eu não consigo fazer nada. Mas alguma coisa, eu falei, infelizmente, eu não posso fazer nada. Ela falou, mas Deus não pode. Eu falei, Deus pode. Deus pode tudo. Se nós cremos e pedimos, Deus pode. Mas depende dele. Morrer todos nós vamos um dia. Eu não posso impedir alguma coisa final que Deus determinou, mas podemos pedir. E se Deus quer, Ele pode tirar a doença, Ele pode curar o homem, Ele pode. Você pode orar, por favor? Perguntei a Valdemar, o senhor quer que eu oro para que Deus cure o senhor? Sim. Vamos orar. Nós oramos. Pedimos, Deus, faça o teu milagre se o senhor quiser. Nós queremos muito ver ele levantar novamente, ter força novamente e viver. No outro dia ele levantou. Levou mais uns dias, a gente começou o estudo bíblico na casa dele, ele se converteu. A esposa se converteu. No fim do ano a gente batizou os dois. Vivia mais alguns anos. A gente estava morando, quando estávamos na Alemanha. Ele faleceu. Era mais 7 anos, 8 anos que ele viveu mais ainda. O filho se converteu. A nora se converteu. Através da vida do filho que se converteu, que era um alcoólatra, que estava sempre caindo nas valetas, uma enfermeira que estava sempre indo para casa de noite, olhando onde está, o filho era o Jorge, onde estava o Jorge. Ele normalmente estava deitado nas valetas e se chovia, ele ia morrer afogado. Então ela procurando para tirar ele das valetas.
testemunho dela. E de repente não encontrou mais o Jorge. Não estava mais nas valetas. Começou a ir atrás e viu que ele estava numa igreja. Ela falou, essa igreja eu quero conhecer. No domingo ela apareceu. Participou no culto, entregou a vida para Jesus. Ela, a filha, a neta, foram batizadas na igreja. E assim, sempre mais pessoas. Uma cura que Deus fez. Levou um grupo de pessoas a conhecer Jesus. Curar os doentes e proclamar o Evangelho. Não só uma coisa. As duas coisas. Porque se todo mundo estiver bem de saúde, não quer dizer que vão para o céu. Mas bem de saúde com Jesus. Eles vivem, proclamam e com Jesus vão para o céu. Lembram do culto de gratidão que nós fizemos um tempo atrás? Um culto de gratidão pela cura do Arthur, Gustavo. A Tef deu testemunho. Vocês lembram? Como que a presença de Deus era notável aqui? O culto em que a gente foi tão impactado pela presença de Deus. Por isso Ele faz isso. Por isso Ele cura. Para demonstrar seu poder. Para deixar bem claro. Ele está aqui, Ele está presente. Nossa tarefa é essa. Vão, curam os doentes. E proclamam o Evangelho. Anunciam o Evangelho a todos. O povo de Israel era obrigado a falar da lei de dia, de noite, sentado, andando, deitado ou fora de casa, em todo lugar. Estavam obrigados a proclamar a lei. Precisavam falar. As duas coisas precisam andar juntos. Cuidar e ensinar. Proclamar e curar. Isso é o conteúdo do nosso ir. Ele também continua falando mais uma coisa. E se as pessoas não receberam vocês? Bom, se eles não recebem, vão embora. Não fiquem. Se eles não querem, mas claro, vocês tentando, vocês batendo na porta, vocês estando disposto para curar e proclamar o Evangelho, se eles não querem, saiam. O que se pode fazer se alguém não quer? Chorar e lamentar. Nós contamos o testemunho aqui da Bolívia, quando fomos lá e visitamos a mãe da Tina. Nós falamos do câncer dela, ela estava sentada lá, braços cruzados, não deu a mão. Vocês lembram do testemunho? E nós queríamos falar com ela. Só podíamos entrar depois de afirmar que a gente não vai falar da nossa fé. A Tina, a filha, falou para nós, vocês podem entrar, mas só se nós não falamos nada da nossa fé. Tá bom, entramos, a mulher sentada lá, braços cruzados, não olhou para nós, não deu a mão, mesmo tentando, as mulheres deram a mão para ela, ela não estendeu a mão. Celebrado como uma santa, porque desde sempre ela seguia todas as ordens que a comunidade coloca. Ela sempre andou em todas as regras. Uma pessoa exemplar. Faleceu essa semana. Sem Jesus. Fomos lá, sentamos na frente dela, dispostos a falar, não querendo ouvir. Levantou, saiu, enquanto a gente estava conversando, porque não vai participar aqui. A filha foi excluída porque aceitou Jesus. Se você conhece a pessoa, sabe que está tão próximo da eternidade, sabe que não vai entrar na glória porque rejeita Jesus, ciente. O que se pode fazer? Aqui a Bíblia fala, então você tira o pó das suas sandálias e fala no juízo. A cidade de Sodoma vai ter mais misericórdia. Ou vai ver o próximo versículo, por favor. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Porque ouviu e rejeitou. O que fazer se alguém não quer ouvir o Evangelho? Se alguém não quer aceitar Jesus? O que se pode fazer? Deixar. Você fala, você ensina, se mostra. Se a pessoa não quer, você sai. Mas tem mais tolerância para Sodoma. E você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Tem mais tolerância para eles
do que para a cidade que recusa. Só que nem todos estão recusando, tem muitos desesperados ainda. Indo lá, você vai conseguir levar o evangelho para pessoas, você vai conseguir levar pessoas à cruz. Essa história não termina bem aqui. Os discípulos foram, depois disso eles saíram. Eles voltam. Eles falam para Jesus assim, entusiasmado, vimos as coisas acontecer. Nós vimos o que o Senhor tem falado para nós. Versículo 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. E nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. A maior alegria não é que você consegue dar ordem e o demônio sai. Eles vão sair porque é ordem. Não podem. Se você vem em nome de Jesus, da autoridade, ele sai. Muitas e muitas vezes já tem acontecido isso. A gente ora e o demônio não tem o que fazer. Ele tem que sair porque é a autoridade de Jesus que está nesse momento. Mas isso não é a maior alegria. Sabe qual que é a maior alegria? O meu nome no livro da vida. Teu nome já está? Foi marcado no livro da vida? Seja feliz. O nome do teu vizinho já está? Vai falar com ele, enquanto há tempo. Fala para ele que Jesus o ama, que ele precisa entregar a vida para Jesus para ter a vida eterna. Vamos fazer aquilo que Deus nos dá de ordem. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, a todos os povos e nações. Leva o evangelho a eles. Eu estou convosco. Mas ide, faça o que é teu dever, cura e ensina. E o resultado é uma pessoa rendida aos pés da cruz. Esse é o resultado. A maior alegria é quando alguém aceita Jesus. Esse é o nosso objetivo. Nós devemos amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e servir o mundo. Como servindo? Curando, ensinando. Assim se transforma sociedades, assim se transforma a necessidade em algo suprido. Assim nós vamos viver aquilo que Deus quer de nós. Vamos às cidades, vamos nos misturar, como se diz aqui, né? Vamos ir lá, vamos estar no meio do povo, vamos sentar com eles, comer com eles, alcançar eles para Cristo, alcançar eles para o reino de Deus. Não convertê-los para nós nem nossa forma, convertê-los para Cristo, levar-eles ao trono e orar para que possam encontrar Jesus. Se nós conseguimos isso, vivemos de uma forma efetiva e que Deus nos ajuda a alcançar esse objetivo na nossa vida. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos orar. Se Deus tocou teu coração e você quer fazer alguma coisa a mais, não sabe o que, não sabe aonde, vem falar conosco. Tem tantos lugares na missão que você pode ir, conhecer um pouco mais, trabalhar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, apoiar. Se você não sabe como falar, vamos sentar junto, conversar, vamos te orientar, vamos orar, fazer aquilo que Deus quer. Não vamos perder a nossa vida vivendo ela só para nós. Vamos viver a nossa vida para Deus. Se Deus tem falado, se Deus tem te orientado, se você agora está incomodado com algo, tem que fazer alguma coisa para Ele. Toma essa decisão no teu coração. Fala: Deus, eis-me aqui. Eu quero ir. Eu quero fazer tua vontade. Fala, me orienta, me guia, para que eu possa fazer o teu querer. Sim, Pai, nós como igreja estamos diante do Senhor e nós queremos também fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Pai, nós somos discípulos, e igual a esses 72, nós também fomos enviados para curar e pregar. Pai, orienta-nos e guia-nos para entender aonde devemos ir, o que devemos fazer,
Onde o Senhor quer que nós trabalhamos? Como que nós podemos levar Teu Evangelho adiante? Falar com quem? De que forma? Curar a doença? Aonde? De quem? Pai, orienta-nos, guia-nos, para que nossa vida não seja em vão. Ajuda-nos a entender a importância, Pai, também, de abrir a mão de nós mesmos para conseguir viver o Teu reino. Que nós não colocamos nada mais importante do que o Seu reino. E que a Sua graça possa nos ajudar, nos guiar, nos levar à casa daqueles que necessitam. E Pai, que Teu Evangelho seja maior do que tudo. Que nós não perdemos algo que é eterno, segurando firmemente algo que é terrestre, que não tem valor. Pai, ajuda-nos, guia-nos e enche nosso coração com a Tua graça e a Tua presença. E que nossa forma de pensar seja conforme o Seu querer. Pai, que nós como igreja podemos viver a Sua vontade e que o mundo possa notar que vivemos totalmente apegados a Ti, Te amando sobre tudo, amando o próximo, servindo o mundo. Pai, ajuda-nos. Então essa semana acompanha-nos. Pai, quero pedir a Tua graça sobre aqueles que estão desorientados, que possam receber do Senhor orientação. Aqueles que estão enfermos, que possam receber cura do Senhor. Pai, quero orar para aqueles que estão passando por tempos difíceis, que possam ter força para continuar e não desistir. Quero orar por aqueles, Pai, que ainda estão indecisos. Ajuda-lhes a tomar a decisão mais importante da vida, de se render aos Teus pés e viver contigo. Também aqueles, Pai, que precisam da Sua força, que o Senhor consegue dar-lhes a força que necessitam. Pai, cuida de nós como igreja, ajuda-nos a avançar e crescer diante do Senhor com Sua graça. Abençoa-nos essa semana. Sim, Pai, esteja conosco. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levanta seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.